Ao contrário de muitas meninas, Franciele Trento cresceu sem grandes sonhos desenhados no horizonte. A vida foi acontecendo um dia de cada vez e ela seguiu em frente, superando cada etapa como podia, e estava tudo bem. Muitas vezes, quando começava algo novo, surgia um obstáculo e tudo precisava ser interrompido. Mas a história dela não parou por aí. Porque a vida, com a sua forma surpreendente de escrever destinos, ainda guardava para Franciele muitos e belos capítulos. Vamos viver o que dá para viver agora. Se amanhã o dia for melhor, tá ótimo. Se não for, a gente vai ter que resolver o próximo dia, sabe? Sempre foi desta forma, assim. E aí, lógico, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que as coisas, elas podem ser diferentes, né? No meu caso, não foi nenhuma questão de percepção. Foi uma questão, assim, de encontrar pessoas, ou uma pessoa, assim, que chegasse e falasse, não, calma. Dá para ser diferente, calma, a gente vai conseguir viver diferente agora daqui pra frente. Mas assim, nunca houve assim, ai, nossa, meu sonho. Tipo, meu sonho era ser maquiadora, meu sonho era ter tal profissão. Isso não aconteceu. E como é que foi nesse processo aí, vamos dizer assim, dessa transição? A gente falou da tua infância, você falou que, né, dentro do contexto de vocês, você vivia, sobrevivia, não tinha vamos dizer assim, aquele sonho. E quando você você se tornou adolescente, enfim, partiu para a juventude, então você trabalhava e tudo mais, nem nesse período, assim, você se inspirou em alguém, ou você falou assim, nossa, eu quero fazer esse curso, ou vamos dizer assim, teve amigas que falaram, ai, Fran, você tem perfil para isso, por que você não faz isso? Como é que foi essa transição da adolescência para a juventude, mercado de trabalho, enfim, essa pegada, né, que a gente tem que pensar no futuro de alguma maneira. No meu caso, realmente não foi dessa forma, assim, a vida só foi acontecendo. Então, assim, eu até penso, assim, várias vezes fiquei pensando nessa questão, assim, de ter um ponto de referência, assim, sabe? Eu não tive, assim, essa questão de, ai, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim, quero ser igual fulana, quero ser igual ciclana, assim, tipo, nunca tive um bom ponto de referência de quem eu queria realmente ser, mas eu tinha muito, muito claro na minha mente quem eu não queria ser. O tipo de adulta, o tipo de pessoa, assim, que eu realmente não queria ser daquela forma. Então, eu acho que eu fui mais me baseando por esses pontos, assim, de não ser daquele jeito, assim, e daí acho que talvez consequentemente, assim, eu acabei me tornando quem eu sou hoje, assim, sabe? Óbvio, hoje num ponto da minha vida, assim, eu acho que muito maduro, né? Então, quando a gente é mais nova, mesmo você tendo isso, você vai tropeçando, você vai errando. Então, hoje tenho mais maturidade, assim, para entender o que é certo, o que é errado, o que tá bom, o que não tá, e ir ajustando, né? Mas essa questão, assim, tipo, da parte da juventude, então, assim, eu tive um bom emprego, assim, mas as coisas foram acontecendo, caminhando para aquilo, assim. E aí eu entrei na faculdade, assim, e quando eu entrei na faculdade, eu realmente gostava do curso ali que eu fazia, né? Mas ali, e aí as coisas foram assim, nossa, agora tá dando certo, que vida massa que eu tô bem empregada, tô numa faculdade legal. E aí, foi nesse momento da minha vida que eu engravidei do meu primeiro filho. E ali eu pausei tudo porque a maternidade exigiu, e tá tudo bem, foi uma escolha minha. Eu escolhi pausar, porque não tinha como fazer tudo que eu fazia ali ao mesmo tempo e ainda tentar ser mãe. E ainda assim, os primeiros anos, assim, tipo, do Rafa, né, do meu primeiro filho, foram, cara, foi tudo bem atropelado, assim, sabe? Não é fácil, assim, as pessoas falam que, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Não é bem assim. Às vezes, a gente tropeça pra gente virar mãe, não é? Eu acho que nasce talvez um instinto, mas a inteligência emocional de ser mãe não nasce junto com a gente, isso a gente tem que batalhar, correr atrás. E aí, ali eu parei tudo, e aí, tipo, voltamos a estaca zero, no sentido, assim, de carreira, de estudo, parei de estudar, acabei saindo deste emprego que eu tinha, e comecei tudo do zero pra tentar, assim, sabe, ter uma maternidade um pouco mais suave, para conseguir, então, conciliar tudo que eu precisava conciliar, porque daí do Rafa eu fui mãe solo, então, no meu primeiro filho, então, tinha que fazer a coisa dar certo, né? Então, voltamos pro zero de novo, e aí começou uma nova história.
Eu vejo assim, quando as coisas... Sabe aquele sentimento que você tem, assim, de quando tá dando tudo muito certo? E isso é normal, eu acho que a maioria das pessoas tem isso, assim. Mas isso pra mim realmente é bem complicado, até hoje, assim, de lidar. Então, assim, nossa, tá dando muito certo. E aí eu penso, ai meu Deus do céu, será que alguma coisa vai acontecer? Aí alguma coisa vai dar errado, aí alguma coisa... E aí eu tenho que parar e falar, não, tá tudo bem. Você trabalhou pra isso, a gente batalhou pra isso, agora só tá dando certo porque você mereceu com que desse certo, não caiu no colo. Sabe, as coisas deram certo porque elas tinham que dar certo, mas é porque realmente era normal, assim. Tipo assim, chegou ali, pá, não deu certo, vamos voltar de novo. Aí começou um negócio, aconteceu um negócio aqui, não deu certo, vamos voltar pra trás de novo. Só que aí você vai ativando o modo resiliência, tipo, tá, vou voltar pra trás, mas eu vou começar de novo. Eu não posso parar, então vamos começar do zero e vai. Não deu certo, vamos começar de novo, até que vai chegar uma hora que alguma coisa ali vai ter que dar certo, né? E foi realmente o que aconteceu. Chega uma hora que você fala, não, agora só a gente tem que daí aprender a lidar com os bons momentos também, né? Porque é difícil às vezes lidar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com os bons momentos da minha vida, porque eu sempre fico esperando o que vai dar de errado. E não vai dar de errado, né? Tá tudo certo, aquilo ali, você trabalhou para que aquilo fosse acontecer. Fran, a maternidade, ela foi bastante desafiadora na tua trajetória de vida, mas ela também foi um ponto de virada de chave, eu diria assim? Ana, eu acho que foi exatamente isso, assim, a minha primeira experiência, tipo, meu primeiro filho foi uma maternidade que eu vivi um tanto sozinha, né, então assim, eu tinha auxílio ali de algumas pessoas que me ajudaram ali com o Rafa e tal, mas de mãe eu fui mãe solo, assim, sabe? E no começo não foi fácil, porque eu demorei muito assim a entender o que é que eu tinha que fazer para aquilo dar certo. E eu lembro bem, assim, sabe aqueles momentos que a gente vive na vida, assim, que se você fechar o olho você consegue se remeter àquele lugar, às pessoas que estavam ao seu redor, o lugar que você estava, às vezes até a roupa que você estava usando. E eu lembro exatamente, assim, do dia que aconteceu, mas isso o Rafa já tinha uns 3 anos. E até ali não foi fácil, assim, sabe? Eu errei como mãe, assim, eu poderia ter sido melhor. E eu lembro, assim, de uma conversa que eu tava tendo com uma pessoa, e aí eu me dei conta, assim, tipo, não, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá certo, eu tô fazendo errado, e o que eu tô fazendo pelo meu filho tá errado. Eu tenho que sair daqui. Esse lugar não é bom pra mim, esse lugar não tá bom pro meu filho, esse ambiente não tá bom pra mim, isso aqui não tá bom pra ninguém, não tá bom pra mim, não tá bom pro meu filho, eu não vou conseguir ser a mãe que eu tanto quis ser e agora eu tô fazendo tudo errado. E aí foi nesse momento, assim, sabe, tipo aquele estralo, assim, de falar, não, isso aqui não é pra mim. Não é aqui que eu quero ficar, não é aqui que eu quero que meu filho fique. Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi, assim, sabe? Tipo, Mas demorou pra acontecer, não foi no nascimento, assim, tipo, nasceu, pronto, acordei pra vida. Não. Até ali foi difícil, assim, muitas coisas aconteceram e muitas coisas ruins aconteceram. Então, assim, no começo, e eu acho hoje, olhando isso, assim, que é muito normal, a gente julga demais a maternidade e ao mesmo tempo romantiza. Então, assim, eu acho que é muito normal você, assim, tipo, sabe, dar uma tropicada. Sabe quando você começa a correr, assim, que você vai meio que, tipo, cambaleando até que você pega o ritmo e a coisa desanda, assim, sabe? A gente tropeça e a gente erra, tentando acertar muitas vezes, e é normal isso acontecer. Só que o que falta, às vezes, da gente entender, ou assim, às vezes também o que a gente precisava ter tido, era essa consciência de que você errou, mas está tudo bem, você assumiu o seu erro, então agora vamos seguir. Então faz diferente, assim, eu errei, não devia ter feito aquilo. Não devia ter mantido meu filho tanto tempo num ambiente que não era bom, mas tá, agora então vamos mudar. Vamos pra frente, assim, sabe? Eu acho que foi nesse momento ali que eu entendi, assim, que, tipo, a vida não precisava ser só um modo de sobrevivência, que ela podia ser diferente, sabe? E aí, assim, isso foi o que eu fui tentando ajustar. Mas sozinha é muito difícil. Sozinha é muito difícil. E, assim, muitas vezes você tendo que lutar contra muita coisa é muito difícil, sabe? Sem um pouco de paz, assim, um ambiente de sossego é muito difícil. E aí eu acho que, assim, o ponto X, assim, de mudar realmente a perspectiva de uma vida foi quando eu encontrei meu esposo. Porque nesse momento ali que eu encontrei, comecei a namorar e logo casei muito rápido, foi onde eu entendi, assim, que realmente, assim, eu poderia ser cuidada por outra pessoa para que eu pudesse ser a mãe que eu tanto sonhei em ser.
Porque até ali eu tentei, mas não foi tão fácil assim, sabe? Mas nesse momento ali, quando aparece, então, uma pessoa que vem e fala, não, agora eu cuido de você e você cuida do outro. Porque é mesmo, sabe aquela coisa assim da máscara de oxigênio no avião? Você tem que cuidar primeiro de você para cuidar de... A gente não consegue muitas vezes. Você quer cuidar de outra pessoa, mas você não tá nem cuidando de você, como é que você vai cuidar de outra pessoa? E aí foi nesse momento ali onde realmente assim, eu entendi, não, agora eu entendi. Agora eu entendi o que é viver, o que é ter segurança, o que é poder. Então, assim, saber que tá tudo certo. Que às vezes as coisas vão ficar difíceis, mas tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver, não vai acabar, não vai dar uma briga, não vai virar um ambiente ruim só porque alguma coisa deu errado. A gente vai resolver e vai viver bem, assim, sabe? Mas foi nesse momento ali que eu entendi, assim, não, agora eu entendi o que é construir um ambiente agradável, assim, o que é poder ter uma maternidade, assim, tipo, não, era isso aqui que eu tinha, isso aqui que eu queria chegar nesse ponto. Fran, e aí depois que você constituiu a sua família, como é que foram os passos seguintes? Aí sim você, já relatando aqui que você se sentiu mais segura, que você estava assim conseguindo ver as coisas de uma forma mais leve, você conseguiu pensar em sonhar e aí sim viver e deixar de sobreviver? Eu acho assim, Ana, ali a gente ainda foi construindo uma vida junto, né? Porque a gente casou e aí a gente foi embora para outro estado e aí foi tentando construir uma vida nova juntos, diferente, só nós três, né? E aí, assim, a gente batalhou muito, assim, para conseguir fazer alguma coisa acontecer, conseguir ter uma vida diferente e tudo mais. Mas eu lembro bem, assim, de um momento, logo que a gente tinha ido embora, assim, eu acho que foi ali onde caiu minha chave, assim, dentro do meu casamento, assim, sabe? De um momento, assim, de a gente tava resolvendo umas coisas, tava difícil, assim, né, tinha ido embora, tava sozinho enfim, aquele momento de vida nova, assim, sabe? E aí dentro de uma conversa, uma vez, assim, um dia o Fábio chegou pra mim e falou assim, você tem que entender que agora a gente é um time. E eu nunca vou jogar contra você. Agora a gente joga na mesma equipe. Você não tem uma pessoa que joga contra você dentro da sua casa. A gente sempre vai estar do mesmo lado. A gente sempre vai ser da mesma equipe. E ali foi que eu entendi. Falei, então tá, então isso aqui que é um casamento. Isso aqui que é ter alguém do seu lado. E aí a gente, então agora a gente vai viver uma vida diferente, sabe? Mas a gente trabalhou muito para construir, tipo assim, construir uma vida, né, junto. E aí, ali, a gente já estava casado há um bom tempo, acho que uns 3 ou 4 anos, foi quando eu engravidei do meu segundo filho, então, do Matias. E aí eu tive que parar tudo que eu fazia, porque foi uma gestação de risco, assim como foi a do Rafa, né? O Rafa também nasceu bem prematuro e tal. E aí, ali naquele momento, o Fábio falou pra mim, aproveita esse tempo que você não vai trabalhar pra você fazer alguma coisa que você sempre quis e nunca pôde. E aí eu fiquei pensando assim, gente, algo que eu sempre quis, eu acho que eu nunca quis muitas coisas, na verdade, né? Mas tá, então eu vou pensar em algo que eu sempre quis e nunca pude fazer. E aí eu lembrei de quando o Rafa era pequeno, eu tentei em algum momento ali trabalhar com maquiagem, mas não deu certo, porque é uma profissão de investimento alto, muita dedicação de tempo, é difícil conciliar a carreira, tipo um CLT com empreender, né? E aí foi nesse momento, então, onde eu resgatei isso, pensei, não, agora eu vou tentar fazer então. E aí eu comecei a estudar, fiz curso durante a gestação, né? Fiz um curso de maquiagem lá na cidade onde eu morava. E aí, enfim, tentei não, né? Consegui, então, lembrar de um desejo. Não era um sonho, era um desejo. E aí eu consegui trabalhar, comecei a estudar para trabalhar com isso. Aí o Matias nasceu e logo que o Matias nasceu, a gente teve um problema de saúde dentro da família do meu esposo. Meu sogro ficou muito doente, ele teve um câncer e a gente acabou voltando para Marechal. Então, mais uma vez, parou tudo, sabe? A gente parou, a gente estava muito bem lá, né? Tava vivendo bem lá, assim, era muito feliz, tinha um bom emprego e tal. E aí a gente parou tudo lá e voltou para Marechal. Começamos do zero mais uma vez, mas por um motivo que não tinha como não fazer, sabe? Meu sogro é uma pessoa muito especial para nós, assim, pro meu marido, sem comentários, assim, mas pra mim, eu acho que ele é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. E aí a gente voltou pra cá. E aí a gente começou do zero de novo, né? E aí demorou pra que eu pudesse, então, eu já tinha feito o curso, mas eu não podia trabalhar com aquilo ainda, porque daí aquilo ia demandar de um investimento financeiro. E aí demorou mais um tanto, mas dessa vez eu não desisti, eu não parei. Eu entendi que era realmente aquilo que eu queria fazer.
E aí, mesmo tendo demorado, foi o que eu coloquei por meta, assim, eu vou fazer isso aqui agora vai ter que dar certo. E eu não parei. E aí, o Matias estava ali com 1 ano e pouquinho já. Aí a gente começou a ter um respiro de novo para poder investir, para poder tirar um tempo, para poder treinar, sabe? Entender que aquilo, assim, não, agora isso aqui vai virar uma carreira. Então, mais uma vez parou, mas aí dessa vez eu não tentei fazer outra coisa, eu esperei para que aquilo desse certo. E foi quando realmente eu me tornei uma profissional. Eu comecei, tipo assim, comecei a investir até que eu poderia falar para as pessoas assim: "Ah, e qual a sua profissão?" Eu sou maquiadora. Claro, como você contou, era um desejo, e aí aquilo foi acabando, que foi crescendo, agora você já estava melhor estruturada, tanto, vamos dizer assim, financeiramente quanto emocionalmente, eu diria assim, e aí você viu que você podia mais, mas você chegou a sonhar, assim, que você, vamos dizer assim, galgaria passos maiores, vamos dizer assim? Ou você imagina, não, vou ser uma maquiadora, vou trabalhar, vou fazer minhas maquiagens de fim de semana, ou sei lá, e vai dar tudo certo. Como é que foi essa, vamos dizer assim, esse impulso para a sua carreira e assim, aonde você chegou? Então, eu tinha desejo, assim, o meu desejo era que as pessoas me conhecessem pelo que eu fazia. Então, sabe aquela coisa assim, eu quero que as pessoas, assim, quando elas pensarem em um evento, elas lembrem do meu nome. Esse era o meu desejo. Assim, mas eu nunca imaginei, e disso eu não imaginei mesmo, assim, de que um dia eu teria meu próprio espaço, de que um dia eu teria, tipo, meu próprio lugar, um lugar para chamar de meu, que tivesse meu nome na porta. Isso eu nunca imaginei. Eu sempre imaginei, assim, que no máximo eu teria, eu cheguei até a ter, né, um espaço dentro da minha casa, onde eu atenderia lá, ou fecharia um contrato com um salão, que também aconteceu, de atender num salão, né, e tal. Mas, assim, de ter algo para mim, assim, de ter algo meu, isso não passou pela minha cabeça. Isso demorou bastante. E é uma coisa, assim, que ela foi acontecendo naturalmente. Eu acho que talvez até por sempre ter muito pé no chão, né? Então, assim, sempre fazendo os pequenos passos, assim, uma coisa por vez. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo. E aí você vai construindo algo mais sólido também, né? Até que chega num momento que você se dá conta. E, na verdade, no meu caso, não fui nem eu, assim, porque daí quando chegou nesse momento, então, a gente foi ali logo depois da pandemia, né? Então, assim, eu atendia num salão ali, e aí quando as coisas voltaram, os atendimentos e tal, o dono do salão chegou para mim e falou: olha, eu não vou mais trabalhar no sábado, então aí você vê como você quer fazer, você quer continuar, o espaço é teu, sempre vai ser teu. E a gente quer que você fique, tá tudo bem, mas se você quiser sair também não tem problema, tá tudo certo. Então a gente teve uma conversa muito amigável, a gente é amigo até hoje, inclusive. E aí, daí eu cheguei em casa e falei pro meu esposo, e agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Porque daí, assim, ele fazia esse cabeleireiro, esse dono do salão, ele fazia os penteados, e a maquiagem, eu não fazia penteado na época, né? Eu não sei o que eu vou fazer, então talvez assim, talvez eu vá voltar a atender em casa, talvez eu procure outro lugar para atender, eu não sei, eu tô um pouco perdida, assim, não sei o que eu vou fazer. E daí o Fábio olhou para mim e ele falou, não, agora a gente vai fazer o seu espaço. Esse é o próximo passo, já chegou a sua hora. Então, eu acho, por mim, você não vai procurar outro lugar para atender, você não vai voltar a atender em casa. Agora a gente vai para o próximo passo, porque você já chegou nesse nível. Agora é a sua vez. Agora você vai ter o seu espaço. Fran, me defina maternidade para você. Ai, né? É difícil definir assim, tipo, porque para mim definir é tipo poucas palavras, mas eu realmente não consigo, assim. A maternidade, eu acho que ser mãe foi algo ali que realmente foi o que abriu a minha mente de entender que eu precisava viver algo diferente. Que eu precisava sair da onde eu estava. Eu acho que foi essa definição, assim, tipo, quando eu tive meu primeiro filho, de entender assim, não, agora você não tá mais sozinha, não é só por você. Porque se fosse só por mim, eu teria saído antes. Não é por você, é por outra pessoa. Você tem que dar um jeito de resolver isso aqui por outra pessoa. Eu acho que foi isso que o Rafa fez na minha vida, assim, de entender. O Rafa foi meu primeiro filho e ele foi realmente, assim, o filho que me fez entender que eu precisava ser uma pessoa melhor e dar uma vida melhor para quem eu tinha que cuidar. Foi isso que o Rafa fez na minha vida.
E é muito interessante, né? Porque a gente eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, a gente ama com a mesma intensidade, com a mesma forma de amor, assim, que não tem como... Isso não tem como diferenciar. Mas o que cada um significa na nossa vida, a gente acho que tem isso muito claro, assim, sabe? Então, o Rafa, ele foi o filho que me fez ser forte. Você precisa dar um jeito. Você precisa resolver. O Matias, ele já veio num ponto da minha vida, assim, onde as coisas já estavam melhor, já era tudo mais tranquilo, já era seguro. E aí eu acho que ele veio, assim, para validar a questão, assim, do carinho, do afeto, do cuidado, assim, sabe? Tipo assim, calma, agora você pode relaxar, agora já deu tudo certo. Agora você pode só aproveitar esses 2 meninos aqui que você tem, que são lindos, que são maravilhosos, assim, sabe? E é muito engraçado, assim, como cada um significa um momento diferente e eu acho que uma força diferente, assim, na vida da gente. Teve um momento, uma vez que eu vivi com o meu filho mais velho, com o Rafa, ele já era adolescente, já tinha uns 16 para 17 anos. E aí a gente tava numa conversa, assim, eu, ele e o meu pequeno, e aí a gente tocou num assunto bem delicado, assim, sabe? E aí ele até falou, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, não, vamos conversar. E daí ele relatou uma história, assim, que a gente viveu junto quando ele era menor, quando ele era criança. E aí eu me senti muito culpada, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa, assim, que, cara, dilacerou meu peito, assim, sabe? E aí eu falei pra ele, Rafa, me perdoa. Me desculpa, me perdoa, eu era sua mãe, eu devia ter cuidado de você. Eu não vou pedir pra você esquecer, porque você tá falando isso aqui pra mim, eu só vou pedir pra você me perdoar, a única coisa que eu posso fazer é te pedir desculpa. E aí ele desceu, assim, tava sentadinho numa janela, desceu, me abraçou, ele falou, mãe, tá tudo bem, você fez o que você pôde, eu sei que você fez o que você pôde, e tá tudo bem porque eu sei que hoje você não faria de novo. Então eu acho que muitas vezes isso é tudo que a gente precisa falar, só que não só falar, mostrar, e talvez em muitas vezes isso também era tudo que a gente só precisava ouvir. Me perdoa e eu não vou fazer de novo. Ele falou, eu sei que você fez o que você pôde e eu sei que você não faria de novo. E aí teve um outro momento também que ele falou pra mim assim, se tudo que aconteceu até você casar com o pai serviu pra que não acontecesse com o Matias, pra mim tá bom. Então é só isso que tá bom pra mim, assim, porque eu sei que hoje é tudo diferente e nada ia acontecer de novo. Então eu acho que isso foi o que a maternidade trouxe pra mim, assim, assuma seus erros. Você errou, todo mundo vai errar. Todas as mães do universo em algum momento vão errar. Assuma e faça diferente. Mostre que você não vai fazer de novo. E aí vai ficar tudo bem. Às vezes a gente só precisa disso. Saber que a pessoa que acabou não vai fazer de novo, ela não vai te magoar de novo. E aí você continua confiando e amando. Fran, família para você? Ana, família eu acho que hoje é a base de tudo. Eu sei que é bem clichê falar assim, minha família é meu tudo, é minha base, mas de fato é assim, sabe? Eu acho que essa questão assim de... Sabe quando você busca ser... Tem um ideal de pessoa que você quer ser. Hoje eu quero ser tal pessoa. Quero ser essa mãe, quero ser essa esposa, quero ser essa profissional. Mas eu acho que ali dentro da minha casa é onde vem a validação. Então, assim, quando eu vejo que os meus esposos, os meus filhos, assim, eles falam, nossa, que legal que você fez isso, ou eu sei que você vai fazer aquilo. Aí você fala, não, aqui deu certo. Entendeu? É dentro de casa. Eu acho que o meu selo de validação vem de dentro da minha casa. Agora também, se dentro da minha casa as pessoas falam assim, olha, aquilo ali que você fez não foi muito legal. Aí eu entendo, não, realmente eu preciso melhorar como pessoa. Porque eu acho que é dali, assim, sabe? E realmente, assim, hoje eu não consigo imaginar nada na minha vida que tenha mais valor que a minha casa. Que é a minha família, de que quem me espera lá dentro. Sabe aquele sentimento, assim, de que no meu melhor dia, assim, eu vivi o dia mais feliz da minha vida, eu não vejo a hora de chegar em casa. Ou no meu pior dia, eu não vejo a hora de chegar em casa. A minha casa, o meu lar, assim, onde eu sei que eles vão estar me esperando, é o lugar onde eu quero estar. É isso que eles são pra mim.
essa aqui é a concretização de um sonho. Bem-vindos ao Espaço Franciele Trento. Fran, como é para você olhar para trás, pensar tudo o que você passou, muitas vezes até nem sonhou, e hoje ter o teu espaço, ter a sua carteira de clientes e estar aqui podendo recebê-las, atendê-las, como você está fazendo comigo nesse momento? Eu acho, Ana, que às vezes, sabe aquela história assim de que às vezes a gente tem que contar a nossa história de novo, ou contar nosso testemunho de novo pra gente lembrar de tudo que aconteceu? Às vezes eu paro e penso exatamente isso, assim, sabe? Que as coisas aconteceram de uma forma que não foi planejada por mim, foi claramente planejado por Deus, isso aqui, entendeu? Porque nunca esteve nos meus sonhos e nos meus planos. E Deus colocou na minha vida. Então, muitas vezes, assim, eu olho, assim, sabe quando você, às vezes parece que o seu cérebro, assim, tipo, te obriga a esquecer algumas coisas, assim? E daí, às vezes, eu tenho que parar e refletir, nossa, isso aqui é meu, é nosso, né? Não é só meu, assim, mas aconteceu. Se realizou, e hoje a gente tem a oportunidade e o privilégio de transformar vidas através desse espaço. Porque ter um espaço de beleza é você lidar com os sentimentos de outras mulheres. Porque eu sempre falo assim, a gente nunca sabe por que a cliente nos procurou. Ela pode vir procurar a gente para fazer uma escova, mas você não sabe para que é. Pode ser uma maquiagem, a gente não sabe para que é. Pode ser para um chá de bebê de uma gravidez que ela sonhou uma vida inteira, ou de uma gravidez que ela lutou para conseguir, sabe? A gente atende muita cliente, assim, que teve várias percas e sabe, conseguiu, assim, uma gestação e ela vem se maquiar pro dia do chá de bebê, sabe? Pro dia do chá revelação. Ou ela vem maquiar pra formatura da filha dela, pro casamento de um filho, ou quando a gente atende uma noiva, um dos dias mais importantes da pessoa. Então, a gente trabalha com os sonhos dos outros também, sabe? E com os sentimentos das outras mulheres. E isso, eu acho que é, assim, no meu ponto de vista, é a definição de sucesso dentro da minha profissão. É você trabalhar com os sentimentos das outras pessoas e ter a oportunidade de fazer o dia dela ser o melhor dia da vida dela, até aquele momento. Ou o melhor momento. Ela vem só fazer uma escova para uma festinha de aniversário do filho, mas você não sabe o que ela passou para chegar naquela festinha. Então, a gente tem a oportunidade de tornar o dia dela ainda mais especial. Elas por elas, Franciele por Franciele. Hoje, eu me considero uma pessoa totalmente realizada. E ter a sensibilidade de olhar para minha história e entender que deu certo é uma coisa muito gratificante para mim. Porque eu realmente consigo deitar a cabeça no travesseiro à noite e só agradecer por tudo que eu tenho. Porque por muitas vezes as coisas aconteceram de uma forma que eu nunca ousei sonhar. E a minha vida hoje é aquele tipo de vida que eu olhava as pessoas terem e pensava, nossa, deve ser muito legal viver essa vida. E o fato de ter sido tão resiliente e de ter sido tão corajosa em alguns momentos é realmente algo assim do qual eu tento me orgulhar. É muito difícil a gente ficar falando da nossa história, tipo, eu consegui, eu conquistei, mas eu realmente tento parar e olhar para minha história com muito orgulho, porque por muitos momentos não foi fácil, mas eu sou muito abençoada e eu tenho certeza que Deus colocou na minha vida as pessoas certas e colocou na minha vida as melhores pessoas que Ele tinha para mim. E a partir deste momento, então, eu pude viver uma vida onde eu realmente hoje consigo olhar para minha história e me sentir orgulhosa, me sentir corajosa e me sentir realizada. E assim finalizamos mais um episódio do Elas por Elas, hoje com a participação da maquiadora Franciele Trento. Ela mostrou que mesmo sem grandes sonhos desenhados no horizonte, é possível transformar obstáculos em capítulos de coragem e inspiração. Uma mulher que ensina, com sua trajetória, que a vida se escreve com resiliência e esperança.